Pronto, pronto. Então vamos lá, começando a nossa segunda semana aqui do curso gratuito. Lembrando que o objetivo é que você faça uma aula por dia, né? Eu sei que sempre tem uns fominhas que querem fazer mais de uma aula, principalmente você que está assistindo a gravação, né? Aí dentro da área de membros. E vamos embora, né? O mais importante é você estar evoluindo, estar acompanhando e fazer acontecer, tá? Então, hoje o nosso tema é esse: o propósito e o dinheiro e a verdade pouco falada que vem antes dos dois, tá? Eu vou falar sobre isso, inclusive eu vou fazer questão de abrir aqui, né, um outro conteúdo mais avançado que eu dei para alguns líderes lá na África do Sul, sobre esse aspecto da tricotomia humana, né? Sobre espírito, sobre alma, sobre corpo. E eu vou, obviamente, trazer isso tudo hoje aqui dentro da aplicação exata dentro do contexto empreendedor. E principalmente dentro do aspecto de empreender por um propósito, tá? Então, antes de entrar nesse ponto, eu quero só deixar claro uma coisa, né? Aqui dentro desse curso gratuito, a gente está seguindo uma linha aonde eu vou caminhar com vocês como se fosse módulos, tá? Então a primeira semana praticamente foi o módulo um, que é o módulo ali de fundamentos. Então eu falei um pouco sobre essa cultura, né? Falei um pouco sobre exemplos, possibilidades, parâmetros e muitas coisas que eu vou até passar aqui igual um trovão bem rápido. E agora nessa segunda semana, nesse segundo ciclo, né, o módulo aqui, qual é o foco? O foco é eu trazer consciência para vocês sobre esse aspecto que eu acredito que é a verdade pouco falada antes do dinheiro e do propósito. Sem isso você não vai de fato conseguir evoluir. Eu conheço pessoas que têm, né, conhecimento, pessoas que têm mentores, pessoas que têm método, pessoas que têm uma série de fatores favoráveis para ter um resultado. E quando eu falo resultado, eu estou falando financeiro, sim, mas também relacionado a qualquer alvo que você estabelece. Mas mesmo com todos esses fatores, as pessoas ainda tendem a se sabotar, ainda tendem a procrastinar, tendem a, de alguma maneira, não evoluir. Então eu quero falar sobre esse ponto, né, hoje e abrir esse ciclo aqui da semana 2 para a gente avançar nisso, tá? Beleza, se você está chegando aqui por agora, me deixa saber, tanto você que está ao vivo, você foi convidado por alguém, algum amigo te colocou no grupo, te conectou a esse projeto, então me deixa saber. E você que está aí assistindo a gravação também, por favor, escreve aí, sou novo, primeira vez, só para eu saber, tá? Beleza, você que é novo, né, fica tranquilo. A gente está aqui, né, na quinta aula, mas no final desse encontro eu vou falar como você pode ter acesso a todas as aulas, tá? Quero só reforçar sempre que esse curso gratuito da Empreenda Amor, ele tem o objetivo de te ajudar a entender caminhos práticos para fazer dinheiro, cumprir um propósito e impactar o mundo. Por que e não ou? Porque aqui a gente sempre fala entre fazer isso, entre fazer aquilo, ou entre fazer, escolha os três. Aqui não é uma coisa ou outra, né? E a gente fala de viver isso através da sua vida profissional e empreendedora com propósito, tá? Beleza, um outro recadinho inicial é que se você está aqui e não começou a ler o meu livro na versão digital ou você não entendeu como ter acesso, eu expliquei, né, para você ter acesso ao livro é só você me seguir lá no Instagram e você pedir no direct que a gente vai te enviar, tá? É, beleza, gente. Então, o primeiro encontro foi uma introdução, onde eu falei que todo mundo tem esse desejo de viver um propósito maior, mas não tem clareza, não tem solução, não sabe fazer. Falei da Empreenda Amor, falei que a gente tem essa grande visão de construir plataformas de transformação, história, contei como tudo começou na África do Sul, daí falei sobre os resultados que a gente teve, sempre com propósito genuíno. Na aula um eu falei sobre esse contexto de empreender amor na prática, que existe uma situação onde as pessoas querem trabalhar pelo quê? Uma segurança, vocação, dinheiro, fica sempre nessa corrida dos ratos. Para quê? Eu falei que chega de dicotomia, que a gente falta conhecimento, mas precisa entender propósitos maiores, e daí eu expliquei sobre essa perspectiva de reino, né? Que a gente sabe um pedaço da história, eu falei que não é sobre o céu, é sobre a era presente, e falei um pouquinho sobre essa cultura que Jesus falou e pouca gente entendeu. Tá, mas o que tem a ver com a vida profissional? Daí entrei na aula 2, dei exemplos práticos. Nesse exemplo prático eu falei do modelo 51-49
E daí eu falei de empreendedor, falei de prestador de serviço, de funcionário, falei, né, e terminei com um vídeo. Beleza, e daí no encontro 3 eu falei o que todo cristão deveria saber, né? Era para eu já falar de ban direto, mas acabou que eu falei aqui dos influenciadores, falei do líder eclesiástico, né? Dei exemplos práticos de ser um embaixador, um multiplicador, falei desse modelo atual, né? Inclusive tem um livro que é o livro do Donald Crable, Reino de Ponta Cabeça, né? Foi lançado recentemente pelo Jesuscope, recomendo todos vocês lerem, tá? E falei, né, nessa segunda parte aqui sobre o que todo cristão deve saber, sobre o impacto, né? Que significa todos nós impactarmos na sociedade, todos nós podemos assumir esse papel de influência, sermos uma resposta. Beleza, então chegamos nesse encontro de hoje, né? Esse encontro de hoje tem essa proposta de abrir a mente para vocês em algo que talvez pareça ser, né, mais do mesmo, mas vocês vão entender que é completamente diferente de tudo aquilo que talvez você já aprendeu e você vai entender o porquê entender isso muda tudo, tá? Então, quando a gente fala sobre empreender por um propósito ou muitas coisas aqui na Empreenda, é muito comum as pessoas elas já quererem já nos primeiros instantes uma fórmula, um método. Ah, Rafa, mas como eu faço isso no digital? Ah, mas como eu tenho o resultado? Como é que eu faço um processo de venda, um funil de consciência? Como é que eu realmente crio uma solução? Como é que eu construo algo do zero? E elas querem já muitas vezes o beabá e elas esquecem de coisas que vêm antes, né? E aqui eu estou chamando de a verdade pouco falada que vem antes do dinheiro e do propósito. Rafa, qual é essa verdade? A verdade, gente, é que todos nós estamos numa transição e você precisa entender o que você deve fazer. Sim, né? Mateus 5,14, o Senhor ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, sal salga, dá sabor, dá sentido, né? Preserva. E a luz, né, é a que brilha, que rompe as trevas. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, a partir desse processo que você está sendo despertado aqui, nesse curso, você precisa entender que todos nós estamos numa transição. Eu falei brevemente nisso aqui quando eu falei lá sobre o líder eclesiástico, né? Mas agora eu quero trazer a consciência que todos nós estamos em transição, né? E como é que funciona esse processo de transição? Eu quero que você anote, porque isso aqui é muito precioso, tá? A primeira fase na vida de todo cristão é uma fase que eu didaticamente falo que é a fase do amor, né? Aonde tudo está direcionado a o eu. E quando eu falo eu estou falando do indivíduo, que são as minhas necessidades. Então, todo mundo quando se achegou a Deus, né, de maneira genuína, se achegou a Deus porque estava com alguma necessidade. Alguns uma enfermidade, outros alguma questão financeira, outros uma questão sentimental, mas em algum aspecto uma necessidade fez com que você se abrisse para esse Deus dos impossíveis, né? Deus do impossível. E daí esse Deus, ele te alcançou, porque ele te ama. Então, o foco inicial da nossa jornada é o amor, que é a graça. O que que é a graça para quem está começando a entender essa jornada? A graça é algo que é imerecido. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para receber, mas o Senhor nos deu de graça, o que é a salvação, o amor, a transformação. Então, nessa primeira etapa, é a etapa, eu não estou aqui no slide, mas eu gostaria que vocês anotassem. Essa primeira etapa é a etapa do teknon. Então, teknon, né? Como é que escreve teknon? Teknon é assim, ó. Teknon, vou colocar aqui no chat. Tá? Teknon. Teknon. Para você que está vendo a gravação, Teknon significa a nossa primeira fase como filhos. Então, lá em Romanos, quando Paulo está ensinando a igreja sobre a filiação, ele fala sobre três expressões dessa nossa filiação com Deus. Só que quando foi traduzido a palavra
as palavras para o português, né, foi traduzido somente para filho. Então nós não temos facilidade para diferenciar essas três expressões. Mas quando você vai no original, a primeira expressão é a expressão teknon. Então o que é o teknon? Teknon é o filho imaturo. Anota aí, filho imaturo. Então, é o filho que ele é infantil, ele é como uma criança, tá? Então, a nossa primeira fase com Deus é assim, nós somos, né, como crianças. Beleza. Por quê? Porque uma criança é assim que busca só as próprias necessidades, concorda? Uma criança, ela não tem ainda capacidade de produção, ela não sabe gerar. Ela depende, então o neném ele mama, então ele faz o quê? Ele chora porque ele precisa do peito da mãe para tomar o leite. Depois, quando uma criança ela vai crescendo, ela ainda é criança, daí ela faz muitas vezes birra e ela não tem consciência do mundo, do dinheiro, dos alvos, das metas, dos preços que nós pagamos para a construção das coisas. Então ela quer o quê? Ela quer o doce dela, então ela chora, eu quero doce, eu quero isso, ela vai lá e tal. Ela quer só atender os seus próprios desejos, né? Então, ok, você, né, ser como uma criança na sua fase inicial de vida, nessa transição, é aceitável. Por quê? Porque você começou com Cristo. Então, Cristo, ele, pela graça, ele te abençoa. Ele te cura, ele te dá, ele te transforma, ele te impacta e tudo mais. E aqui o foco é em você. Por que eu digo aqui que o foco da graça somos nós como indivíduos? Porque a Bíblia diz isso. Então, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. Então, ou seja, o Pai deu o Filho para nós. O Filho depois se entregou por amor a nós. Ou seja, o foco foi realmente cada um de nós. Então, o foco inicial somos nós. E tá tudo bem. Agora, qual é a disfunção aqui? A disfunção é que tem muito cristão que está 10, 15, 20 anos na vida da igreja com o Senhor e ainda é uma criança. Só que nós não podemos aceitar, nós precisamos transicionar. E qual é o próximo passo? O próximo passo dessa transição é o que eu chamo de o passo de nós caminharmos em fé. Então, eu já não me movo somente porque eu sei que o Senhor me ama e supre as minhas necessidades, mas porque eu sei que porque Ele me ama e já liberou todas as coisas nas regiões celestiais em Cristo, agora eu me movo em fé. Para quê? Para manifestação de todas as coisas na terra. Então, essa movimentação de fé, ela sai do eu e ela vai para o nós, né? Ela vai para o nós, tá? Então, se aqui a minha expressão do indivíduo tinha a ver com as minhas próprias necessidades, agora a expressão do nós, que é o coletivo, tem a ver com essa realidade colaborativa. Então, a comunidade de fé, a vida da igreja, cuidar de pessoas, você entendeu o conceito do chamado, tá? Então, por que fé? Porque você se move não pelo que você vê, mas pelo que você crê. E a primeira coisa que nós cremos e não vemos é a salvação espiritual, concorda? Você não consegue ver a salvação, mas você crê. Ok. Mas não somente isso, todas as coisas que Deus te mostra, te confia, promessas, palavras, coisas que você enxerga e que você se move pela fé, mesmo sem ver, mas pelo que crê. Então, essa é uma etapa aonde nós estamos crescendo e amadurecendo. Então, essa é uma etapa que eu saio de um filho teknon e eu começo a me tornar um filho que a gente chama de ruios. Ruios. Ruios é H-U, se não me engano, Y-O-S. Ruios. Então, o que é um filho ruios em Romanos? Filho ruios é quando eu começo a virar um filho maduro. Então, eu já sei que o meu foco não é mais a mim mesmo, mas eu estou agora participando de um corpo. Eu entendo que eu faço parte de algo que não se limita a mim mesmo. Eu sou um no meio desse processo,
né? Então eu entendo o que significa lá em Efésios, quando fala que nós somos membros uns dos outros, como juntas e medulas. Ok. Rafa, mas o que isso tem a ver com a minha profissão? Eu já vou entrar, fica aí comigo, tá? Então, esse é um processo legal, importante, mas como eu falei quando eu estava trazendo a perspectiva do líder eclesiástico, hoje, né, sem exagero nenhum, tá? 90% dos cristãos eles estão aqui. Eles só assistem uma reunião, aquecem o banco ali da sua comunidade de fé e vão lá para receber uma mensagem para suas próprias necessidades. Então, isso é uma visão que é perigosa. De novo, se você está começando a sua caminhada, ok. Mas se você está já há um tempo, isso é perigoso, porque nós não, né, podemos ter essa obesidade, né, espiritual de só receber, ser enfatuado, mais, mais, mais. Então aqui é quando eu começo a querer servir. Então, eu, sei lá, gosto de um determinado assunto, eu quero servir, eu quero contribuir, ainda que eu não goste, eu estou aberto a poder servir, né, na minha comunidade de fé. E daí aqui, sei lá, 9% dos cristãos estão aqui, né? É uma quantidade pequena que serve, que ajuda, que contribui. Então eles servem para que todos esses recebam uma mensagem. Ok. Só que aqui, gente, entre essa segunda fase e a terceira, tem uma muralha, né? Eu queria até desenhar uma muralha aqui, eu vou melhorar isso, tá? Que é o que? A maioria fica aqui e aqui nesse terceiro ambiente que tem a ver com a sociedade, o mundo, a maioria trabalha só para pagar boleto, está aqui, né, só como um coadjuvante, né? Então, nós precisamos passar para essa última etapa de transição, que é a etapa do quê? Que é a etapa que eu chamo de esperança. Por quê? Porque a fé é individual, a esperança é coletiva. Eu não posso dizer que eu tenho fé que você vai ser transformado, porque não depende de mim. A fé é individual. Eu posso ter esperança que você vai ser impactado. Isso é um princípio que eu falo muito para casais, né? Mas tem muita gente que se frustra porque quer ter fé pela transformação do outro. Você não consegue transformar o outro. Você tem que ter esperança, né? Mas enfim, é outro papo, né? Ok. Então, dentro desse aspecto, deixa eu só. Aqui, dentro desse aspecto, se aqui o foco é no nós, aqui o foco é no outro. Então eu já não olho mais só para o meu grupo, eu não olho só para a minha comunidade, eu não olho só para a minha expressão coletiva que tem a ver com o meu contexto. Família, igreja, ministério, célula, pequeno grupo, não. Agora eu olho para o outro que não tem o nós. Então o outro que não tem o nós é quem? É o vulnerável, é o que está na sociedade, é o que Jesus não ignorou. Então, se aqui eu estou falando que tem uma ligação com salvação espiritual, aqui, gente, eu estou falando com o aspecto da salvação física, tá? Porque é importante isso. Tiago fala muito sobre isso. Nós não podemos, né, ter a fé sem obras, porque a fé sem obras ela é morta. Então, obviamente, a minha salvação ela não vem por obras, ela é graça. Mas quando eu entendo a graça de Deus na minha vida, eu me torno graça para com os outros. Isso aqui, em termos práticos, se aqui tem a ver com comunidade, aqui tem a ver com sociedade. Se aqui tem a ver com vida da igreja, aqui tem a ver com trabalho. Se aqui tem a ver com cuidar de vidas na minha expressão de igreja, aqui tem a ver com obras de justiça na sociedade. Se aqui tem a ver com aquilo que a gente chama de chamado, aqui tem a ver com um propósito específico. Então, aqui eu creio que é a expressão do reino de Deus na sociedade. Por quê? Porque a igreja não foi chamada para ficar dentro de quatro paredes. O local de reunião, o congregar, é extremamente importante. Inclusive, Paulo fala lá em Hebreus: não deixei-vos de congregar.
Então, se você está aqui participando desse curso gratuito e você não está congregando em uma comunidade de fé, é importante você ser intencional, porque se talvez homens te frustraram, denominações, eu quero te dizer que isso não é a igreja. A igreja de Jesus, ela é irresistível. Ela é maravilhosa. Então, você precisa realmente buscar isso. Mas vamos lá, não vou entrar nesse aspecto agora, tá? Eu quero simplesmente dizer o seguinte, que nós não podemos achar que a nossa fé se restringe ao local de reunião de domingo ou sábado. Não, eu preciso entender que Deus me chama para ser eclésia na sociedade. Agora que eu estou falando sobre isso, e você já tem base, principalmente se você está aqui e você já pegou as primeiras aulas que eu dei, você já sabe do que eu estou falando. Mas eu quero mostrar um pouquinho desse processo de transição para aproveitar esse desenho aqui, tá? Então vamos agora dar exemplos, só para vocês entenderem. Então vamos imaginar. Ah, não, e vale a pena se escrever aqui, ó. Quem está escrevendo aqui, ó. Agora a sua expressão de filho é um herdeiro. Então, Romanos fala, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, primeiro eu sou um teknon, um filho infantil. Depois eu sou um huios, um filho maduro. E depois tem uma expressão de herdeiro. Herdeiro dentro de uma cultura, né, que é uma cultura teknon, a gente acha que é só receber, né? Ah, eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo, então nós vamos comer o melhor da terra, viver o melhor. E a gente de novo está pensando só em nós mesmos. Mas a realidade é que quando você alcança esse estado de um huios, você entende que ser herdeiro é sobre encargo, é sobre aquilo que o teu pai ele fez. Então, se antes aqui Jesus, anota isso, aqui Jesus ele é o meu Salvador. E aqui Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Kyrios. Então eu sou totalmente dele, eu sirvo a ele. Ele é o meu rabi, meu mestre, mas ele é o meu Kyrios, ele é o meu Senhor. Então, se aqui o foco era nas minhas necessidades, aqui eu digo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou diminuindo e Cristo está crescendo. Então Cristo cresce em mim. E daí, se aqui eu quero fazer as minhas vontades, aqui eu falo, seja feita a sua vontade, Pai. Então aqui eu entendo a oração que realmente o foco não está em mim, o foco está no Pai, tá? O foco está no Pai. Então, dentro desse escopo, tá? Aqui eu, quando oro, eu busco entender, Pai, qual é a tua vontade no meu emprego? Qual é a tua vontade nesse trabalho? Qual é a tua vontade nesse dia, nessa semana? Qual é a tua vontade? Eu preciso entender a tua vontade. E assim as coisas elas começam a fluir, porque daí você para de ser um cristão imaturo que só fica pedindo, 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 pedindo. Eu vou te falar uma coisa aqui, não quero ser ofensivo, eu quero ser reflexivo, tá? Sabe como você avalia se você é um filho teknon ou um herdeiro? É que normalmente o teknon, até as próprias orações, elas ficam sempre dentro da perspectiva do eu. Então é pedido, normalmente é pedido. Senhor, meu trabalho, a minha casa, meu emprego, a promoção, eu. Então você só quer usar Deus como um gênio da lâmpada. Então eu esfrego e peço porque Ele é o meu Deus que me dá todas as coisas. Não, gente. Se você é um bebê na fé, tudo bem. Mas se você já está caminhando, está crescendo, isso é disfuncional. Por quê? Porque antes que o herdeiro, ele não tem mais essa dinâmica. Ah, ele nunca pede. Olha, o herdeiro, ele pede, mas ele pede o quê? Ele simplesmente pede para Deus falar com ele. Porque ele entende que a dinâmica é diferente. A dinâmica é entender que agora eu sou o instrumento de Deus na terra. Deus irá me usar. Então por quê? Porque eu carrego essa responsabilidade.
Então eu busco de Deus o que? Simplesmente a direção, a resposta. Então eu falo, Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu faço para estabelecer o teu reino? Senhor, como eu faço para conhecer a tua vontade? Senhor, como eu me movo? E daí você vai buscar do Senhor respostas, tá? Então, quer entender a dinâmica de oração de um filho tecnon? É pedido. Se resume a petição. Quer entender como amadurecer? Então anota aí. Um filho herdeiro, ele só agradece, ouve e obedece. Anota isso. Agradece, ouve e obedece. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Todas as vezes que ele fez a multiplicação ou algo, ele falava: obrigado, Pai. Pai, te dou graças. E ele ouvia e fazia, 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 fazia. Então, no Senhor há toda a resposta. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, porque ele conhece as profundezas do Deus Pai. E ele nos ensina. Então eu preciso só amadurecer. Beleza? Então, gente, existe esse processo de maturidade. Agora vamos dar um exemplo dentro do aspecto empreendedor e profissional. Vamos imaginar, por exemplo, uma mulher, tá? Nesse exemplo hipotético, que ela talvez passou por situações de abuso na infância, né? Passou por abuso da infância ou algum tipo de abuso. Essa mulher, ela vai e ela se conecta com o amor de Deus. E o amor de Deus é tão bom que supre essas necessidades e cura essa ferida. E amém. Daí essa mulher que foi alcançada pela graça de Deus, ela vai lá e ela deseja transbordar, porque ela fala, cara, eu não posso ficar com isso só para mim. É egoísmo ficar com isso só para mim. Então essa mulher ela vai lá e ela chega na comunidade de fé dela e ela quer contribuir. Normalmente essa mulher ela vai ajudar aonde, gente? Me fala aí. Você que está aqui ao vivo. Aonde que essa mulher ela vai ajudar? Normalmente ela vai ajudar em duas possíveis frentes. Isso eu estou falando de probabilidade, tá? Normalmente ela vai ajudar no ministério de mulheres, se a igreja que ela faz parte, a comunidade que ela faz parte tem um trabalho de mulheres, ela vai ajudar ali, por quê? Porque ela quer ajudar outras mulheres também a ser curadas, a viver coisas e tal e tudo mais. Ou ela vai ajudar no ministério infantil, porque ela quer preservar as crianças para que talvez as crianças saibam como lidar com isso e preveni-las. Então, normalmente é assim que acontece, né? Uma mulher ela vai e ela começa a ajudar. E até aí, gente, tudo bem, isso é demais. Mas o que acontece? Esta mulher, ela normalmente vai fazer o quê? Ela vai aqui na sociedade trabalhar só para pagar boleto. E daí o que vai acontecer? Esse trabalho não tem nenhuma ligação com o propósito específico na vida dela. Não tem a ver nada com propósito específico. Então, ela trabalha para Deus, assim, entre aspas, quando? Part-time. Só às noites e no final de semana. Normalmente umas 3 horinhas por semana. É isso. Ela trabalha ali só isso, porque ela trabalha só aqui. Agora, essa mulher, ela participou do curso gratuito da Empreenda Amor. Ela foi despertada, ela entendeu isso e o coração dela começa a pegar fogo e ela vai lá e ela transiciona para cá. E ela fala: "Não, eu quero trabalhar em algo que vai estar ligado ao propósito de Deus. Aquilo que Deus me curou, aquilo que ele quer que eu seja uma cura, uma resposta". Daí ela vai lá e pode abrir uma ONG para ajudar mulheres que passaram por abuso. Ela pode abrir um projeto voltado para criança. Ela pode abrir uma escola para fazer um trabalho de prevenção sexual infantil. Ela pode fazer uma empresa para realmente, né, capacitar pessoas a trabalharem na prevenção sexual ou ajudar quem já passou por isso.
e ela tem lucro aqui, tá entendendo? Ela tem salário, ela está trabalhando agora como full time, porque ela não trabalha mais 3 horas por semana, mas ela trabalha, cara, 24 por 7. Lógico que não é 24 por 7, né? Porque seria impossível, a gente dorme, né? Mas vocês entenderam, né? Vamos dar um outro exemplo? A pessoa que era dependente de drogas. O amor de Deus alcançou, foi liberto, veio pra cá, né? E falou, pô, como é que eu posso ajudar? E ela vai lá, se voluntaria em algum trabalho voltado à parte social, à parte de, né, usuário e família, né, ajudar na igreja. E ela normalmente participa de uma reunião também, 2, 3 horas por semana. E aqui, só trabalha para pagar boleto. Agora esse cara pode ser despertado e depois que ele pode ser despertado, ele pode vir aqui montar um centro de recuperação. Um centro de recuperação, inclusive com fim lucrativo, né? Aonde cada dependente pagante, né, a família tem condições sociais, ele dá para uma família que não teria condições sociais. Então ele está impactando o mundo, está tendo resultado e está alinhado ao propósito dele. Ou ele pode montar uma ONG e faz isso levantando captação de recursos. Ou ele pode trabalhar com, talvez, questões psicológicas, porque existe sempre um problema psicológico envolvido na dependência. Virar um psicólogo alinhado com isso. Tá entendendo? Tá trabalhando full time, gente. Isso aqui que eu tô falando é aplicado para qualquer realidade. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu, né, estava revisitando aqui os conteúdos fundamentais que eu quero que vocês recebam e eu vi que eu precisava falar disso hoje, porque eu acabei de falar na última aula sobre impacto, sociedade. Então vocês precisam entender que todos nós estamos numa transição e isso é aplicável para toda e qualquer realidade. Eu vou falar aqui de um caso de um amigo meu, chama Robert Diego. Inclusive anota aí, acho que vale a pena vocês seguirem o Robert Diego. O Robert Diego, ele teve situações, né, na vida dele, marcas na infância, adolescência e tudo mais, que na fase adulta, o que aconteceu? Ele se tornou um transexual. Ele fez cirurgia para trocar o sexo dele. Ele, né, nunca teve uma experiência profunda com o Senhor, até que depois de trabalhar com questões pesadíssimas, né? Se não me engano, até prostituição, né? Coisas pesadas. Eu confesso que, né, a gente não fica falando muito do passado, a gente gosta de falar mais do futuro, né? Só que o amor de Deus alcançou o Robert e ele entendeu a obra da salvação. E o que aconteceu lá em Brasília, né, um projeto social, um projeto incrível, que eu inclusive tive a graça de Deus de poder participar, ajudar, né, com os nossos trabalhos no digital, né, tinha um projeto voltado para acolher, né, transexuais. E daqueles que queriam mais ajuda, eles davam mais ajuda. Não obrigavam a nada, não era nada impositivo, ideológico, nada. Era entendeu, deseja, a gente ajuda. E o que aconteceu? Olha que louco. O Robert ele quis voltar, né, à sua fisiologia masculina. E aquele projeto levantou doações e o Robert fez uma cirurgia de reversão. Então, se você olha para o Robert hoje, você não tem noção, né, como ele estava na transexualidade, né? E fora isso, o Robert ele entendeu o amor de Deus, mas ele falou: "Eu quero ser uma resposta". E ele começou a ajudar na comunidade de fé dele lá com um projeto chamado Knowing, se não me engano, que era um projeto para ajudar pessoas que estavam com qualquer tipo de disfunção sexual, qualquer tipo de dificuldade, necessidade dentro da sua sexualidade. Então, era um encontro que acontecia dentro da igreja, da comunidade de fé. Isso daqui é demais, não é? Então, ele estava ajudando, ele estava apoiando pessoas e tudo mais, mas ainda aqui ele estava trabalhando só para pagar boleto. Daí o que aconteceu? Ele começou a trabalhar neste projeto social e mais do que isso, a gente fez um projeto juntos que foi uma sexualidade, uma escola de sexualidade cristã. Demais. Então a gente foi fez um lançamento dessa escola de sexualidade cristã, né? E isso,
né, abriu o caminho e hoje o Robert dá palestras, ajuda e tal, para que possa gerar receita. Ou seja, usamos no caso lá o digital como um ponto de partida e hoje o Robert tem ali, né, caminhos e poder viver de um propósito específico. Entendeu, gente? Então eu estou dando exemplos assim bem diferentes, mas isso aqui vale para toda. A mãe, né, que foi alcançada pela graça de Deus, ajuda no Kids, pode fazer algo aqui voltado para homeschooling, voltado para educação de pais e filhos. Então, gente, tem muita coisa, né, importante que vocês precisam entender, né? Então, como eu disse, né, nesse curso gratuito e treinamento aqui com vocês, eu quero realmente me aprofundar em coisas que são fundamentais. E daí a pergunta, né, que vem é justamente essa, Rafa, mas, né, ok, eu entendi que eu estou nessa transição. Entendi que eu estou nessa transição. Entendi que o que eu devo fazer é de fato buscar, né, ser sal da terra e luz no mundo. Eu entendi que meu foco a partir desse despertamento que está acontecendo aqui no curso é eu nunca mais aceitar trabalhar somente para pagar boleto. É lógico que isso não vai acontecer de uma forma mágica, você ainda vai talvez trabalhar nessa transição em tempo parcial. Por quê? Porque nós temos compromissos, né? Nós temos desafios. Talvez você tenha o teu emprego que você não encontrou ainda clareza, mas você depende dele. Amém. Mas você vai trazer esse inconformismo para esse processo de transição, para esse processo de transição. E o que eu quero falar agora, né, não agora, mas a partir de agora, nessa segunda fase do nosso curso, é sobre esse entendimento da verdade. Qual é a verdade? A verdade é que é impossível você querer transformar o mundo se você não transformar a você mesmo. Anota aí. O impacto começa em mim para acontecer através de mim. Então, o que significa isso? Significa que nós precisamos entender que é incoerente eu querer ser uma resposta na sociedade se existem questões no aspecto pessoal que eu não domino. E é lógico que esse processo de aperfeiçoamento, ele é um processo que ele é contínuo. Ele não é um processo que começou e vai terminar. Ele vai durante um bom tempo da sua vida, até seu corpo ser glorificado, fazer parte de nós. Mas eu, durante, né, essa segunda fase aqui do nosso curso, eu quero me aprofundar aqui sobre este aspecto do indivíduo que impacta o coletivo. Então eu vou falar sobre tricotomia humana, sobre essa perspectiva profunda a respeito da expressão do espírito aplicada ao empreendedorismo. Qual que é a realidade da alma nesse processo? O que tem uma ligação com o nosso corpo? Por quê? Porque quando nós falamos sobre isso é muito subjetivo. A gente não entende as devidas aplicações. Então, né, por que é importante? Porque tem muitas pessoas, como eu falei, que têm todas as variáveis, mas não conseguem alcançar um potencial no espírito. Por quê? Porque nem sabe o que é isso em termos práticos. A gente romantiza muito, a gente, não, espírito, espírito, mas o que é o espírito? É o Espírito Santo, é a mesma coisa que o teu espírito humano? Como é que funciona essa ação? Então, como é que eu me movo? E qual é a ação dessas três partes em nós? Então, né, eu vou falar sobre isso nos nossos próximos encontros aqui, nas próximas aulas, tá? Já queria abrir esse tema hoje, mas vocês estão começando a me conhecer aqui, os novinhos. Quando eu fico restrito ao tempo, eu muitas vezes, né, ficava querendo passar rápido e tal, e eu falei, não, nessa aula eu vou focar. Então, eu já iria começar a falar sobre esse tema hoje, mas eu tô vendo aqui que a gente já tá dando 50 minutos aqui de encontro, então eu vou parar por aqui
e daí a gente vai aprofundar sobre esse tema. O que eu quero que você entenda para a gente terminar é, existe essas quatro fases nesse processo de transição, né? Primeira fase é a fundamentação. É você entender e ser despertado para aquilo que eu falei na semana um. A fase 2 é essa fase que eu chamo de ser transformado para transformar. Não é aperfeiçoamento humano barato, essas coisas clichês. Não, eu quero trazer aqui questões que vão te ajudar a sair da procrastinação, a vencer talvez vícios ou situações, né, e padrões limitantes que te impedem de gerar um nível maior de realização. Né? É entender fatores internos que vão gerar um resultado externo, porque nós é que manifestaremos. A palavra fala que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos os filhos, mas nós precisamos manifestar essa realidade, tá? Então, para isso, eu nessa segunda fase vou falar sobre esse processo de transição que começa em nós. Na terceira fase, eu vou falar sobre esse aspecto relacionado às redes, à colaboração, a como nós nos conectamos no espírito para produzir de fato um resultado, para produzir uma transformação. Por quê? Porque fazer sozinho é impossível e além disso é ruim demais. Porque se você quiser fazer sozinho, meu, você vai ficar batendo cabeça, você não vai conseguir. Eu vou te falar uma coisa, propositalmente Deus não dá tudo para uma só pessoa. Para quê? Para forçar a comunhão. Ele quer forçar a comunhão. Então, você é uma peça no quebra-cabeça e Deus vai conectar com outra. Então, assim a gente vai construindo. Então, a terceira etapa é essa. E a última etapa é o impacto na prática. No impacto na prática é aí que eu vou entrar de fato na parte de monetização, criação de uma solução, criação de algo que pode ser monetizado. Vou falar de métodos, vou falar sobre digital, vou falar sobre venda, sustentabilidade financeira e a gente vai realmente construir algo muito especial juntos. Fechado? Então, vou parar por aqui. Na próxima aula eu entro aqui na tricotomia humana e vou entrar nesse aprofundamento dessa verdade pouco falada que vem antes do dinheiro e do propósito, tá? Então, bora lá? Show. Então, gente, você que está vindo aqui, né? Você que tá acompanhando, eu quero falar algumas coisinhas para vocês, tá? Então, o que eu quero falar? Quero falar que a gente ainda vai aprofundar muitos temas preciosos, né? Vou falar sobre essa questão de conexões com propósito que nunca te contaram, né? Eu vou falar sobre essa questão do caminho descomplicado que você não pode ignorar. A gente vai falar sobre muitos pontos. Agora, eu quero somente pedir algumas coisas para vocês. Então, como eu falei, esse conteúdo é gratuito, então eu quero pedir algumas coisas. A primeira é bem fácil. Se esse conteúdo tem te abençoado, né, é, clica aqui no YouTube para você se inscrever nesse canal, né, se você está assistindo aí através do YouTube, o curso gratuito, tá? Se você está dentro da área de membros e você ainda não curtiu, eu vou deixar o link para você clicar e já se inscrever, tá? Segue lá no Instagram também, por quê? Porque quanto mais pessoas se engajarem com esse conteúdo, com essa rede, com esse canal, a rede social vai entregar para mais pessoas o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então isso vai ser muito bom. Segunda coisa que eu quero pedir para você é, não seja represa, seja rio. Então se você foi abençoado, não pare em você, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo, mas esse conteúdo ele vai ficar disponível por 24 horas. Então se fez sentido, já pega, dá um compartilhar, manda nos grupos, mas mais do que só mandar a aula, sabe o que eu quero te recomendar? Pega o link do grupo, vai lá no grupo do curso gratuito. Você pode colocar quantas pessoas você quiser, tá? Então, pensou em alguém que é especial para você? Pensou em alguém na tua comunidade? Pega o link do grupo, manda, fala, gente, estou participando de um curso que está sendo sensacional na minha vida. Dá o teu depoimento ali e, né, coloca mais pessoas para se conectarem com isso. Fechado? Show! E por último,
falei para você que estava chegando por agora, né? As primeiras 5 aulas eu deixarei disponível forever lá na playlist do YouTube. Agora, a partir dessa semana, né, as aulas elas vão ficar disponíveis somente por 24 horas. Então, você que chegou por agora e falou assim, poxa, Rafa, mas eu, né, queria ter acesso aos outros conteúdos. Então, o que que você faz? Você chama a pessoa que te convidou e te conectou, né? Ou você, né, chama o nosso número do suporte e daí você vai poder ter acesso à nossa imersão avançada de 2 dias inteirinhos, um sábado e um domingo, onde você vai se aprofundar ainda mais na parte prática de tudo isso. E para todo mundo que entrar na imersão, vai poder ter acesso a esse curso com todas as aulas numa área de membro sequencial, vão ter conteúdos adicionais lá também, tá? E o último recado é, se você é de São Paulo ou região, a gente já tem data para a conferência Empreenda Amor, dia 16 de novembro. Eu vou fazer, né, nos próximos dias, não sei quando você está assistindo a gravação, né, um encontro aonde eu vou fazer a abertura oficial do lote 1 da conferência Empreenda Amor, dia 16 de novembro. Então, se você está aqui e é de São Paulo, fala para a pessoa que te convidou ou aqui no nosso número de suporte que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Que você é de São Paulo e que você quer participar. Por quê? Porque para você que está aqui, eu vou fazer realmente uma condição diferenciada para que você possa estar com a gente lá em São Paulo e vai ser muito especial, tá bom? 100% do que vai ser gerado nessa conferência da Empreenda Amor vai ser para o início de um grande sonho que nós estamos trabalhando já há alguns anos, que são as plataformas de transformação e a plataforma de desenvolvimento, né? Então, se você quer saber mais disso, chama a gente aí, tá bom? Gente, vamos que vamos. Amanhã, na próxima aula, a gente vai entrar com tudo nessa verdade pouco falada e vou falar sobre tricotomia humana aplicado ao empreendedorismo com propósito, para que você possa se mover não no braço da tua carne, no braço da tua força humana, mas que você se mova no espírito, pelo espírito, tá bom? Então vamos fazer uma oração? Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, te agradeço porque a gente está começando mais uma semana aqui juntos, todos aqueles que estão ao vivo e aqueles que estão assistindo a gravação, que o Senhor possa falar com cada um, que o Senhor possa despertá-los naquilo que é a aplicação da realidade deles. Que tudo isso venha gerar, sim, um inconformismo santo para que eles se movam. Que eles reconheçam que todos aqui estão num processo de transição. Não uma transição humana, não uma transição de trabalho, mas uma transição para o propósito, uma transição de mentalidade que pode sim desdobrar em transições profissionais, de emprego, de área, não estamos restritos a nada, mas que tudo aqui não seja baseado em frustração, mas seja baseado em direção do Senhor. Então eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que a gente possa se mover não mais como filhos, Senhor, tecnons, que a gente possa se mover como um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Que a gente possa se mover como aqueles que, Senhor, se preocupam e buscam e te ouvem e querem ser uma resposta e um instrumento seu aqui na terra. Que não seja sobre nós, mas através. Então, em tudo que o Senhor fizer, nós te damos honra, nós te damos glória, te damos todo o louvor. Amém e amém. Amém, gente? Valeu demais. Beijo, beijo. Então, você que está chegando aí, aqui embaixo, né, deste link, eu vou deixar a playlist onde você tem acesso às primeiras aulas. Se você ainda não assistiu, assista. E se você quiser fazer parte da imersão, teu curso, chama a gente e vamos que vamos. E quem é de São Paulo, não esquece, chama a gente porque eu quero você lá na nossa conferência Empreenda Amor 2024. Fechado? Beijo, beijo, gente. Até mais. Amém. Marinalva, Vânia, Elian. Quem mais? Fabiano Napi, Carol Freire, Thiago, Fábio Lavi, Jair, tamo junto, gente. Beijo, beijo. Até mais. Ó, você que tá assistindo a gravação, escreve aqui. Eu assisti até o final e valeu a pena. Deixa eu saber. Escreve aí porque valeu a pena o encontro de hoje. Beijo, beijo. Até mais, gente.